Boa noite, amigos que nos assistem aqui na Agenda Espírita Brasil. Hoje nós temos mais um dia de palestra. Nós temos a grata satisfação de receber o senhor César Perry. E vamos falar um pouquinho dele, né? Ele tem um currículo extenso na atividade da doutrina espírita, mais de 56 anos de atividade espírita. Foi presidente da USE de São Paulo, presidente da Federação Espírita Brasileira, autor de mais de 30 livros espíritas, articulista da Revista Internacional de Espiritismo e de várias revistas, dentre elas a Agenda Espírita Brasil, e dentre outras atividades da doutrina que o Sr. Perry desenvolve já há bastante tempo, esses mais de 56 anos de atividade na doutrina espírita. É uma grata satisfação recebê-lo, Sr. César Perry, e agora a gente vai passar para o Rebouças e para a Maria Lúcia, né, fazerem a prece e a leitura antes da gente passar a palavra ao Sr. Perry. Eu começo, né? Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Boa noite, Francisco. Vamos ler um trecho de Gotas de Luz, do Espírito de Casemiro Cunha, pela psicografia de Francisco Xavier. O nome do trecho é Aviso Fraternal. Meu irmão, se tu já sabes que a vida nunca termina, renova-te enquanto é tempo. A bênção da luz de vida divina. Ninguém renasce na terra para dar-se ao gozo vão, mas para multiplicar-se em obra de perfeição. Aquele que foge à luta, temendo a infelicidade, despreza sem perceber o dom da oportunidade. A dor, o charco, o espinheiro, o dissabor e a ferida expressam em toda parte sagradas lições da vida. Os desafios da sorte e as dolorosas contendas trazem sempre ao nosso meio avisos e corrigendas. Nas flores envenenadas, no afeto que desilude, podemos consolidar a plantação da virtude. Junto à boca enegrecida que nos condena ou magoa, seremos iluminados na glória de quem perdoa. Na cruz de sarcasmo e fel, de desencanto e aflição, ditosos encontraremos a paz e a ressurreição. Melhora-te, pois, e esquece a senda resvaladiça. Ninguém escapa ao rigor dos tribunais de justiça. E é isso. Então vamos, meus irmãos e amigos, elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão, amigo e mestre, aos bons espíritos que, com certeza, estão conosco, pedindo a Ti, Jesus, possa envolver o nosso irmão Antônio César Perry de Carvalho, para que ele possa contar com vossa assistência e dos amigos queridos do plano espiritual, para nos trazer a mensagem desta noite em Teu nome, Senhor, para acalentar os corações de todos nós que aqui estamos, Senhor, dispostos a ouvir mais uma vez as mensagens do Teu divino Evangelho. Abençoa-nos então a todos, Senhor, para conosco, hoje e sempre, e assim possa ser, com a graça de Deus. Então, vou passar a palavra agora para o expositor da noite, Antônio César Perry de Carvalho. Fique à vontade, a Agenda Espírita Brasil abraça, estamos a ouvi-lo daqui para frente. Boa noite. Boa noite. Nós saudamos, né, a todos os internautas que estão aí acompanhando a transmissão da Agenda Brasil Espírita, e a vocês, né, que estão
fazendo a coordenação desse trabalho de divulgação do Espiritismo, e, sem dúvida nenhuma, nós vivemos um momento em que a pandemia nos favoreceu, de certa forma, né, propiciando e estimulando, né, o uso da internet. Então, as instituições espíritas começaram a se abrir mais, quer dizer, ficaram com as portas físicas dos centros fechadas, né, mas através das transmissões online, nós começamos a ganhar mais espaço, né, e diminuímos as distâncias. E com isso, sem dúvida nenhuma, propicia-se uma maior propagação das ideias espíritas. E o tema que foi sugerido, né, para que abordássemos na noite de hoje, as obras de Allan Kardec na atualidade, em nossos dias, é realmente algo que nós temos que levar em consideração. Aliás, nós estamos no mês de outubro. E no mês de outubro nós iniciamos no dia 3 com as evocações do nascimento, né, de Allan Kardec, pseudônimo, né, de Hippolyte Léon Denis Arrivai, que nasceu na cidade de Lyon, dia 3 de outubro de 1804. E que o movimento espírita, né, faz aí uma série de comemorações, evocações alusivas, né, ao natalício do codificador. Mas também no dia 9 de outubro, se recorda que no ano de 1861 aconteceu em Barcelona o chamado Auto de Fé, onde foram queimados os livros espíritas encomendados por Maurice Lachatre, livreiro francês, radicado em Barcelona, que havia encomendado obras de Allan Kardec. E por ordem do bispo, houve ali o chamado Auto de Fé, quer dizer, um ato de inquisição, queimando em praça pública os livros espíritas. Então, isso são fatos, né, que nós temos que realmente levar em consideração. Então, vejam bem, para falarmos das obras de Allan Kardec, não nos esqueçamos de que ele foi, na verdade, um intelectual francês. Ele teve toda uma formação na área da ciência, na área de letras, né, com um grande educador e inovador chamado Pestalozzi, na escola de Yverdon. Então, quando ele conclui o seu curso com brilhantismo, inclusive tendo substituído o mestre em algumas vezes, ele se estabelece na capital francesa e ali em Paris ele funda uma escola particular, onde ele vem a desenvolver exatamente a proposta de educação que ele teve a oportunidade de vivenciar com Pestalozzi. Ele se casa com Amélie Gabrielle Boudet, também professora, e ambos fazem, então, toda uma trajetória nessa área da educação. Ele veio a ser autor de vários livros voltados ao ensino, voltado às crianças, né? Foi agraciado com medalhas, foi autor de proposituras no sentido de melhoria e de renovação do ensino na França, e aos 50 anos de idade, ele recebeu, por essas razões e pelo fato de estar vinculado, na época, a uma sociedade de magnetismo, ele recebeu um convite para conhecer fenômenos que estavam chamando muita atenção na sociedade parisiense, onde em alguns salões se reuniam as pessoas para verem os fenômenos das chamadas mesas girantes e falantes. Ele não atendeu ao primeiro convite, porque ele não conseguiria entender que algo que não tivesse nervos, não tivesse músculos, pudesse provocar todas aquelas movimentações. Mas há um segundo convite que partiu de um amigo, né, que ele respeitava bastante. Ele foi conhecer os fenômenos, se interessou e notou, em pouco tempo, de que, através de uma dificuldade de comunicação, né, que havia entre aqueles objetos que
se movimentavam e provocavam pancadas, que nós espíritas chamamos de tipologia, eram montadas palavras e frases. Mas ele verificou que, ao montar a frase, surgia um conteúdo que era superior à média das pessoas presentes. Então, ele começou a dar bastante valor ao conteúdo que surgia do fenômeno. E assim, ele passa, então, a organizar-se, preparar-se para analisar todo esse material. E ele foi convidado e veio a saber que existiam médiuns naquela época em Paris, e que esses médiuns, eles escreviam com a própria mão, acionado por entidades espirituais, então que ele não precisaria de ficar acessando aqueles fenômenos das banquetas e mesas. Então, Allan Kardec, ele chega à conclusão que todo efeito inteligente necessariamente há de ter uma causa inteligente. Então, que seria a alma, né, dos chamados mortos, é que estariam provocando esses fenômenos e efetivando esses ditados, essas orientações, inicialmente com dificuldade pelo fenômeno das mesas girantes e depois mais facilmente empregando as mãos de médiuns. Ao mesmo tempo, ele recebe 50 cadernos, né, contendo dissertações de natureza espiritual. Então, ele passa a analisar todo esse material. E é aí que nós gostaríamos de chamar a atenção para o aspecto do preparo intelectual de Kardec. Ele era o famoso professor Rivaio voltado à educação. Ele tinha uma visão sobre a ciência da época, então ele tinha realmente boas condições de autonomia intelectual para realizar esse trabalho. E em função disso, ele recebeu, inclusive, algumas orientações, mensagens espirituais, orientando, estimulando para um trabalho que ele deveria fazer. Assim é que ele inicia a elaboração do Livro dos Espíritos. Mas nós temos que deixar claro que o Livro dos Espíritos, ele adota o pseudônimo de Allan Kardec justamente para não vincular a imagem dele como um autor, né, já conhecido na literatura da educação francesa como professor Rivaio. Mas também nós gostaríamos de destacar que Allan Kardec, ele elaborou o Livro dos Espíritos. A rigor, ele foi o autor, porque ele não apenas organizou o Livro dos Espíritos, mas ele trabalhou as mensagens espirituais. Então, é bom dizer o seguinte: Allan Kardec não foi um entrevistador de espíritos. Allan Kardec não foi um perguntador de espíritos. Ele deu a forma de perguntas e respostas. Ele compilou várias mensagens, analisando-as nas suas convergências, né, então, os pontos comuns, e ele foi, então, montando o Livro dos Espíritos nessas condições. Evidentemente que ele era inspirado, e ele recebe essas informações, inclusive, de espíritos que estavam orientando, né? Então, a 18 de abril do ano de 1857, ele lança na livraria Danty, que ficava no Palais Royal, no centro de Paris, ao lado do atual Palácio e Museu do Louvre, o Livro dos Espíritos. E, a partir daí, houve uma grande repercussão nos folhetins, que eram as seções culturais, né, dos jornais parisienses, vários comentários, várias resenhas, e, na sequência, ele passa a trabalhar outras obras. Então, vejam bem, o Livro dos Espíritos tem 4 partes. A primeira parte que fala das causas primeiras ou das causas primárias. A segunda parte que fala do mundo espírita ou do mundo espiritual. A terceira parte fala das leis morais. E a quarta parte aborda as esperanças e consolações. E o interessante é que os demais livros de autoria de Allan Kardec, eu diria os demais livros que são básicos, que são fundamentais, que são 5, embora ele tenha sido autor também de outros livros menores, né, com um público dirigido de uma outra natureza. Então, o que nós gostaríamos de chamar a atenção,
que a primeira parte do Livro dos Espíritos, ele desdobra no final da sua existência dele, lançando em janeiro do ano de 1868 o livro A Gênese, que trata dos milagres do Novo Testamento, das predições. Então, as questões relacionadas com Deus, perispírito, né? Pluralidade dos mundos habitados, a visão da ciência sobre evolução do homem e do próprio orbe terrestre, a análise dos milagres feitos por Jesus, o estudo que ele fez detalhado sobre o sinal dos tempos. Então, isso tudo surge em A Gênese. Então, o desdobramento da primeira parte do Livro dos Espíritos. Da segunda parte, que fala do mundo espírita ou do mundo espiritual, Allan Kardec, ele elabora o Livro dos Médiuns. Então, enquanto em O Livro dos Espíritos estava na generalidade das relações entre a humanidade encarnada e a humanidade desencarnada, agora, no Livro dos Médiuns, ele coloca como título O Guia dos Médiuns e dos Evocadores. E ele passa a dar as orientações sobre o emprego da mediunidade de acordo com o Espiritismo. Porque ele sempre deixou claro, o Espiritismo não criou a mediunidade, não tem a propriedade da mediunidade. A mediunidade sempre existiu em todas as épocas, em vários conceitos religiosos, em várias práticas, né? E até ele chega a afirmar, como quer que seja, as mesas girantes serão sempre o ponto de partida do Espiritismo. Mas em O Livro dos Médiuns, ele detalha como deve ser a prática da mediunidade de acordo com os princípios espíritas. E aí, ele fala que ele levanta a bandeira humanitária do Espiritismo e de caridade. Então, ele começa a relacionar com a própria moral ensinada por Jesus. A outra questão que ele deixa muito claro é que o objetivo da mediunidade, de acordo com o Espiritismo, seguindo as orientações espíritas, é de colaborar com a educação moral e espiritual do homem. Então, a mediunidade existe em qualquer parte, com outros objetivos, com outros tipos de prática. Mas, com o Espiritismo, nós temos que seguir o Guia dos Médiuns e dos Evocadores, que é o Livro dos Médiuns. Aí, da terceira parte de O Livro dos Espíritos, que aborda, assim, de uma forma mais genérica e filosófica, os ensinos morais de Jesus, ele faz brotar o Evangelho segundo o Espiritismo, que vem a lume no mês de abril do ano de 1864. Mas nesse livro, ele passa agora a analisar a vida de Jesus, a relação de Jesus com o povo, a sua prática, os seus ensinos, as suas parábolas. E detalha, por exemplo, o Sermão das Bem-aventuranças, em vários capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. E no capítulo 6, o Cristo Consolador, ele focaliza versículos de João, dos últimos dias de Jesus, dos seus encontros finais e de orientação aos seus discípulos. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Na época oportuna eu vos enviarei o Consolador, que restabelecerá a verdade e vos ensinará mais alguma coisa. E o interessante é que o Espiritismo passa a ser identificado no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, como o Consolador prometido por Jesus. Então, aí nós vemos a missão claramente definida para o Espiritismo em nosso mundo. Da última parte do Livro dos Espíritos, que é das Esperanças e Consolações, que tem até muitas mensagens espirituais assinadas, identificadas, ele desdobra no livro O Céu e o Inferno, que foi lançado em agosto do ano de 1865. O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. E esse livro, ele tem um marco
destacado na história do Espiritismo, porque ele é inédito na forma como Allan Kardec o elaborou, porque além dele analisar a visão espírita sobre conceitos de céu, de inferno, de purgatório e de justiça divina, nós passamos a ter, numa segunda parte, exemplos práticos, porque Allan Kardec ele faz estudos sobre as manifestações que ocorriam na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, a preocupação dele era saber quem era o espírito comunicante, que tipo de vida ele teve aqui na Terra. E aí ele estabelecia a relação, né, do perfil do comunicante enquanto encarnado com o teor da manifestação agora de espírito desencarnado. E, a partir daí, então, ele conclui que os espíritos revelam, na verdade, vários estádios ou várias situações de estados de alma. Então, o estado de alma é que nós passamos a compreender como o nosso céu, ou o nosso inferno, ou o nosso purgatório. E aí fica claro, desde o Livro dos Espíritos, e coroando, né, com todos esses conceitos, através da experiência e do relato dos espíritos comunicantes, que nós criamos o nosso céu ou o nosso inferno enquanto encarnados. E o levamos para o lado espiritual também, porque não há saltos na natureza. Então, o espírito, quando desencarna, ele vai muitas vezes pensar e reagir como ele tinha essa atitude, esse comportamento enquanto encarnado, até que ele tenha possibilidades e condições de esclarecimento e de orientação. Então, essas são as 5 obras básicas do Espiritismo, as chamadas obras da codificação. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e, finalmente, a Gênese. Nós dissemos que há outros livros menores, como o que é o Espiritismo, também um que foi lançado no Brasil por o Clarim, traduzido, mas foi editado, inclusive, pela União Espírita há muitos anos, sobre obsessão, ao Principiante Espírita, mas também, esse ano, né, muita gente lembra que estaria sendo comemorado os 130 anos do lançamento de Obras Póstumas, que foi lançado em Paris em 1890, portanto, 21 anos após a desencarnação de Allan Kardec. Nós gostaríamos de tecer uma consideração que não é muito comum no movimento espírita, lembrando que esse livro, Obras Póstumas, a rigor, não é uma obra de autoria de Allan Kardec, não é? Ele foi organizado, ele foi montado 21 anos após a sua desencarnação por Pierre Gartin Lemarie. Esse senhor, né, que foi dirigente da Sociedade para a Continuidade e Divulgação das Obras de Allan Kardec, mas ele introduziu muitas alterações, inclusive na própria estrutura e na proposta da Revista Espírita, fundada por Allan Kardec, acrescentando muitas pinceladas e muita ênfase na teosofia e outras doutrinas, né, relacionadas com alguns princípios espíritas, mas mais vinculados, né, a doutrinas católicas, como são as teorias, por exemplo, das obras de Rustem. Mas, em função disso, é muito pouco divulgado no Brasil, houve um rompimento na França do biógrafo de Kardec, Henri Sauce, que anunciou ou denunciou todos esses episódios, da viúva de Allan Kardec, Amélie Boudet, de Leon Denis e de Gabriel Delany. E em dezembro do ano de 1862, faltando um mês para a desencarnação de Amélie Boudet, Gabriel Delany, Leon Denis e Amélie Boudet fundaram a União Espírita Francesa, portanto, se dissociando, né, de toda aquela ligação com Lemarie. Mas foi exatamente ele que organizou Obras Póstumas. E aí surgem, nesse livro, na verdade,
parte de textos que Allan Kardec publicou na Revista Espírita, que publicou em outras obras, e outros manuscritos de Kardec. Mas o detalhe é que há manuscritos que não foram completados por Allan Kardec nem divulgados por ele, como, por exemplo, a Teoria da Beleza, que é um capítulo de Obras Póstumas, pois pouca gente sabe, porque não presta atenção, provavelmente, mas por volta do ano de 2005, 2006, sendo presidente da FEB o Nestor Mazotti, ele foi intimado, como todas as editoras brasileiras que lançavam, publicavam obras póstumas, obras de Kardec, pelo Ministério Público Federal, acusando Kardec de ser racista, por causa desse capítulo Teoria da Beleza. Aí houve necessidade de se acessar advogados, muitas reuniões, muitas conversações com o Ministério Público, até que se chegou a um acordo, que é um chamado TAC, Termo de Ajustamento de Conduta. Aí todas as editoras foram obrigadas, colocando em prática esse acordo com o Ministério Público Federal, de colocar uma nota explicativa, né, em obras póstumas. Então, todas as edições de obras póstumas que foram feitas, eu diria, nos últimos 14, 15 anos, já tem essa nota. Então, essa é mais uma razão para nós termos aí algumas ressalvas com relação a obras póstumas. Qual é a nossa sugestão? A nossa sugestão é que obras póstumas pode ser utilizado como um livro de estudo, levando em consideração os textos que foram publicados por Kardec enquanto ele estava encarnado. Então, comparando o que está em obras póstumas com as 5 obras básicas de autoria de Kardec, comparando textos de Allan Kardec, se ele teria previamente publicado na Revista Espírita. Se tiver, tudo bem. Se não tiver, vamos deixar um pouquinho de lado e com cuidado. Então, é essa a nossa recomendação com relação ao uso de obras póstumas. Mas eu gostaria de destacar, e nós citamos há pouco a Revista Espírita, porque Allan Kardec, ele deu origem ao Espiritismo. Então, ele é chamado o codificador do Espiritismo com o lançamento dessas 5 obras básicas, as obras da codificação espírita. Em alguns países, nas traduções, ou mesmo por tradição, ele é chamado fundador do Espiritismo. Eu diria que, a rigor, não deixa de ser, apenas que nós adotamos e seguimos essa terminologia de codificador, porque ele foi o consolidador, vamos assim dizer, de vários conhecimentos que já existiam na humanidade e que foram transmitidos por espíritos de várias partes, não apenas ali da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e que ele utilizou o conceito de universalidade do conhecimento para analisar, confrontar o conteúdo das várias mensagens e ver se era coerente com o conteúdo básico inicial de O Livro dos Espíritos. Aliás, ele comenta isso exatamente na apresentação do Evangelho segundo o Espiritismo. E pouca gente lê, né, as apresentações dos livros. Mas nessa obra, Allan Kardec fala que ele estava incluindo em cada capítulo as instruções dos espíritos. Mas ele não dava o nome dos médiuns. Ele apenas colocava o nome do espírito comunicante, autor da mensagem, a cidade e o ano. Por que ele não colocou? Ele justificou, para evitar o orgulho e a vaidade de médiuns. Então, para Allan Kardec, era mais importante o conteúdo, a análise do conteúdo e a coerência, a convergência com os princípios espíritas dessas obras básicas do que o nome do médium. Então, isso é um fato também muito significativo que nós temos que levar em consideração em nossos dias. Mas nós estamos falando que nós citamos a Revista Espírita, pois ele foi também, a partir de janeiro do ano de 1858, o iniciador da imprensa espírita. Já haviam, sim,
revistas e jornais espiritualistas nos Estados Unidos, na Europa, comentando fenômenos, falando de mundo espiritual, de fenômeno mediúnico, mas não de doutrina espírita. E quando ele lança, então, a Revista Espírita, que é o que ele chama de Jornal de Estudos Psicológicos, ele foi inovador para a época. Primeiro que a revista era mensal, e tinha artigos de autoria dele, dissertações espirituais, notícias de fundo espiritualista ou de fundo de fenômenos mediúnicos de várias partes do mundo, e a análise que ele fazia desses fenômenos, dessas notícias, e resenhas de livros espiritualistas ou sobre mediunidade. Então, eu diria que é uma revista que, do ponto de vista jornalístico, ela era primorosa para a época, e eu diria que dentro, né, do grande hall da chamada imprensa espírita brasileira, a Revista Espírita dos tempos de Allan Kardec, de 1858 até 1869, tem um lugar de destaque, além de ter sido a pioneira. Pois ele usou a Revista Espírita também como um tipo de balão de ensaio. O que significa isso? Ele publicou na Revista Espírita os seus artigos, os seus textos, que vieram a dar origem às outras obras, depois do Livro dos Espíritos. Então, muito do que surgiu publicado nos livros básicos, ele previamente publicou na Revista Espírita. Por isso é que nós consideramos a Revista Espírita uma fonte de grande importância, não apenas histórica, mas para nós compreendermos o trabalho do codificador e também a elaboração das suas demais obras. Depois, no mês de abril do ano de 1858, então no mesmo ano, ele funda a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que veio a ser o primeiro centro espírita do mundo, veja bem, primeiro centro espírita do mundo, e que ele reunia, então, os interessados em trocar ideias, em estudar o Livro dos Espíritos, e mantendo comunicações espirituais, e que depois ele aprimorou e até publicou numa das partes do Livro dos Médiuns, o regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, a semelhança do que seria aí um estatuto de nossos centros. E ali ele dá orientações muito claras, né, de como funcionaria esse primeiro centro espírita do mundo. Então, ele deu início à doutrina espírita, deu início à imprensa espírita, deu início ao primeiro centro espírita do mundo. Em 1862, quando ele, atendendo a convites, passa a fazer viagens pelo interior da França, pela Bélgica, conhecendo os grupos espíritas que estavam surgindo, os primeiros dirigentes, médiuns, né, ligados a esses grupos, ele manteve, portanto, intercâmbio e veio a publicar um livro chamado Viagem Espírita, em 1862, o que reproduz, né, os diálogos que ele teve, os contatos que ele teve com espíritas de várias partes da França. Então, com essas viagens e com esse intercâmbio, ele deu origem ao movimento espírita. Porque o movimento espírita é isso. Centro espírita, você tem atividade interna, dentro de uma casa, né, com várias atividades, uma diversificação de afazeres, mas é dentro da casa ou atendendo uma comunidade próxima. Agora, a relação entre os vários centros de uma cidade, de uma região, de um estado, de um país, então aí nós temos presentes o chamado movimento espírita, que é o intercâmbio, né, entre as diversas instituições e lideranças espíritas. Então, é importante que Allan Kardec, ele foi pioneiro em todas essas nuances que nós falamos a vocês até agora. Pois bem, essa obra básica de Allan Kardec, então, é a origem do espiritismo.
ele criou o neologismo espírita e espiritismo, porque até então existia espiritualista e espiritualismo. E na Enciclopédia Française de 1878, os dois vocábulos foram incluídos. Então, passa a ser oficializada a palavra espírita e a palavra espiritismo. Então, nós devemos reservar o uso da palavra espírita e espiritismo quando referentes à doutrina iniciada, codificada por Allan Kardec e a sua prática. E isso, então, deve ser muito evidente. Daí a razão que nos centros espíritas há a recomendação que nos seus estatutos tenha um artigo básico, logo, inicial, dizendo que as atividades de estudo, de prática e de difusão estão fundamentados nas obras básicas de Allan Kardec. Então, é isso que caracteriza, né, o fato de ser espírita. Porque em nosso país não há propriedade da palavra espírita nem espiritismo. Qualquer pessoa pode fundar um templo, nem sendo espírita, botar o nome espírita. Então, é mais o que vai caracterizar é o que está no estatuto, e se depois a prática, né, ali dentro é coerente com o que está no estatuto e coerente efetivamente com a doutrina codificada por Allan Kardec. Mas tudo aquilo que Allan Kardec colocou nessas obras fundamentais, eu diria que são atuais, porque ele teve o cuidado de não detalhar. E essa é uma característica muito importante dele, como um intelectual, um homem preparado que ele foi. Então, quando nós olhamos no Livro dos Espíritos, quando ele analisa, por exemplo, a questão da matéria e do espírito, ele deixa muito claro, né, quando ele evita de usar a palavra matéria. Então, ele usa corpóreo e incorpóreo. Hoje, então, quando nós verificamos algumas perguntas e respostas do Livro dos Espíritos, nós vemos ali também as ideias ligadas claramente ao conceito de átomo, não é? E todas as derivações e repercussões do uso do átomo. Mas nós notamos ali também de uma forma genérica, os conceitos ligados à saúde, ligados à sociedade. Então, as leis morais do Espiritismo, em O Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, as esperanças e consolações do Livro dos Espíritos e também do Céu e Inferno, e o capítulo Sinal dos Tempos, de A Gênese, nos explicam claramente os momentos que nós estamos vivendo na atualidade no mundo. Não apenas em nosso Brasil, mas no mundo como um todo. E é isso que é interessante nós valorizarmos o estudo, o conhecimento das obras básicas e divulgarmos essas obras do Centro Espírita. Sabe por que eu estou fortalecendo isso? Porque em muitos centros espíritas virou moda falar-se e fazer palestra em cima de autoajuda, de psicologismos, de pretensas ideias científicas. Eu pergunto, você está falando para quem? Qual é o público-alvo? O público-alvo que frequenta o centro espírita são acadêmicos? São ligados às ciências? Conhecem a filosofia? São psicólogos? Se não são, você está falando grego para pessoas que estão em busca de consolação, de orientação, de apoio para suas existências. Então, quem gosta de falar nesses temas, a nossa sugestão é que procure a academia, as universidades. Vá falar com os pares, e não para aqueles que não têm esse preparo. É essa sempre a nossa recomendação. E o que, aliás, é muito comum, né? Escutarmos notícias do movimento espírita. Palestra na universidade, seminário na universidade. Como eu sou oriundo do meio universitário e vivi intensamente essa área, eu tenho sempre uma pergunta. O expositor estava a convite da universidade? O reitor, as autoridades universitárias, o corpo acadêmico estava presente?
ou estava usando um salão, um auditório emprestado ou alugado da universidade. A diferença é muito grande, e é isso que realmente acontece. Então, muitos locais, né, empresta-se ou aluga-se um auditório fora do centro espírita, que é uma ideia interessante, mas quem vai frequentar são os espíritas, muitas vezes, e alguns outros interessados, mas não o pessoal de dentro da universidade propriamente dita. Então, também isso a gente tem que prestar atenção. Mas nós temos que valorizar que em nossos dias, por exemplo, a Associação Médico Espírita do Brasil e a Internacional, efetivamente tem feito um trabalho de análise científica das obras espíritas, notadamente de André Luiz, e procuram fazer, para nós o mais importante não são esses congressos que são feitos abertos ao público espírita em geral, não. O mais importante, e que tem acontecido principalmente em países da Europa, e eu já vi também nos Estados Unidos, quando são convidados pesquisadores, médicos, professores universitários, que estão interessados no tema pesquisa relacionado com imortalidade da alma, manifestação dos espíritos ou reencarnação. Então, aí sim você está falando com os pares. E aí tem surgido um bom trabalho por parte da Associação Médico Espírita do Brasil e a Internacional também. Mas para falar, então, que esses temas são atuais e chamam a atenção hoje. Nós temos conhecimento, por exemplo, que as pesquisas sobre comunicabilidade dos espíritos e reencarnação, que foram, de certa forma, iniciadas aqui no Brasil pelo Dr. Hernani Guimarães Andrade, no antigo Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, autor de vários livros. Esse instituto funcionou a maior parte da vida dele em São Paulo, no final da existência, que foi levado para Bauru, e que ele seguia orientações do Dr. Ian Stevenson, de uma universidade da Virgínia, nos Estados Unidos, que foi, na verdade, um grande pioneiro em solo americano, e que criou também vários discípulos ou professores universitários preparados. E dentro desse bojo, nós temos aqui no Brasil o doutor Alexander, por exemplo, da Universidade Federal de Juiz de Fora, que, seguindo também essa ligação com universidades americanas, tem feito essas pesquisas no Brasil e usando metodologia científica. Então, há uma atualidade, sim, desses estudos. Nós já tivemos a oportunidade de ver notícias durante viagens nossas, de documentários, inclusive, sobre pesquisas que estariam sendo feitas em hospitais dos Estados Unidos, em hospitais da Alemanha, e não necessariamente por espíritas, né? Mas por pesquisadores que estão vinculados a essa ideia de tentar conhecer melhor fenômenos, fatos, né? E que são realmente bastante sugestivos. Então, tudo isso tem a ver para nós, e facilmente se estabelece a relação com a mensagem que foi sinteticamente consolidada por Allan Kardec nas suas obras básicas. Nós não podemos deixar de esquecer que aqui no Brasil nós tivemos uma figura ímpar em São Paulo, que é de José Herculano Pires, filósofo de formação, que escreveu um trabalho que era chamado de tese na época, quando ele concluiu o curso de filosofia na Universidade de São Paulo, Ser e a Serenidade, e que foi transformado em livro. Mas ele também se dedicou à parapsicologia. Ele escreveu livros sobre parapsicologia e espiritismo, escreveu livros sobre ciência espírita. Então, mas sempre assentado nas obras de Allan Kardec. E ele recebeu um grande elogio de Emmanuel, né? Através de Chico Xavier. E o Chico era muito amigo de Hernani Guimarães Andrade, era muito amigo de Herculano Pires. Mas Emmanuel chamou Herculano Pires do metro que melhor mediu Kardec. Então, nós sentimos aí claramente, nessas pesquisas, nesses livros que estão surgindo, nesses estudos, nessas pesquisas, documentários, né, a atualidade da temática espírita também em outros meios. Mas a grande expectativa é que, lembrando
do aspecto das ciências sociais à luz do Espiritismo, né? Então, nós temos aí, desde a terceira parte do Livro dos Espíritos, como o Livro dos Espíritos, como o Evangelho segundo o Espiritismo, falando das bem-aventuranças. As bem-aventuranças, eu diria que é a maior e mais clara proposta de uma nova política social para a humanidade. Está tudo assentado ali. E é isso que nós devemos prestar bem atenção, para a renovação, né, da humanidade, para a renovação do próprio homem. E aí é que nós vemos o valor do capítulo Sinal dos Tempos de A Gênese, e que merece ser lida em nossos dias, porque fala-se muito em transição, e no movimento espírita criou-se também o descuido de se ficar compartilhando muitas notas e informações de internet, sem se averiguar o conteúdo e a convergência com os postulados espíritas. Então, há muita bobagem, né, que se fala aí sobre os sinais dos tempos, ou transição. Mas Allan Kardec trata desse tema em A Gênese, e exatamente ali ele deixa muito claro, comparando o planeta, o orbe terrestre, com todos os fenômenos geológicos, fenômenos físicos, são naturais, nunca deixaram de acontecer. A única diferença é que no passado, uma notícia levava meses, às vezes, para chegar de um continente para o outro, agora é instantâneo. Então, nós estamos vendo agora o que está acontecendo em qualquer parte do mundo. Então, isso choca, às vezes, as pessoas, mas são fenômenos que sempre existiram. Mas Allan Kardec chama a atenção que a maior mudança no nosso planeta não são essas alterações físicas ou materiais, mas é, na verdade, a renovação da humanidade, as que deve ser assentada na fraternidade, na solidariedade. E ele chega a falar, inclusive, na nova geração. A nova geração são espíritos mais preparados, que estão reencarnando na Terra já há algum tempo. Então, é uma época de muito contraste, de muito choque. Nós temos aqueles espíritos que talvez estejam vivendo, reencarnando aqui como última chance de aprendizagem, e aqueles que estão vindo para já com ideias e vivências mais consolidadas, no sentido de colaborar. Mas a nova geração não será patrimônio dos lares espíritas. Eles existem em qualquer parte. E hoje a mídia tem mostrado muitos casos, né, de pessoas que se destacam na moralidade, na correção de conduta, em propostas inovadoras para um país ou para a humanidade, mas de uma maneira coerente com a moral cristã. Isso é muito importante. Mas, vejam bem, nós estamos vivendo o momento da pandemia, que é um momento muito sério no mundo. Mas Allan Kardec já tratou de temas ligados a epidemias também, na Revista Espírita, justamente naquela revista onde ele fazia análises mensais de notícias. Então, por exemplo, na Revista Espírita, edição de novembro do ano de 1865, ele dá várias notícias sobre a epidemia do cólera, que é uma séria moléstia gastrointestinal que pode levar à morte, que dizimava populações, e que ainda é muito séria e que existe de uma forma endêmica em várias partes do mundo. Pois ele fala da epidemia do cólera numa região da Europa, e o interessante é que ele coloca uma mensagem assinada pelo espírito do Dr. Demer, que foi médico que ele conheceu, ainda encarnado, né? E o Dr. Demer, nessa longa mensagem, ele dá orientações. Eu vou só ler um trechinho aqui. O melhor preservativo, né, para evitar a proliferação, né, ele estava dizendo, da epidemia do cólera, consiste nas precauções de higiene, sabiamente recomendadas em todas as instruções dadas a respeito. Estão acima de toda limpeza, o afastamento de toda causa de insalubridade, focos de infecção e a abstenção de todo excesso. A abstenção de todo excesso.
Se nós analisarmos essa mensagem do Dr. Demer, nós encontramos as bases para as orientações preventivas para se evitar o alastramento e as contaminações pelo Covid, que basicamente todas as autoridades médicas do mundo recomendam máscara, isolamento social, até que exista a vacina. E depois que existir a vacina, haverá uma nova experiência, uma nova realidade. Então, a recomendação de Kardec é no sentido de valorização da vida física, de preservação da vida física. É esse o recado que ele deu, né, na Revista Espírita de 1865. E, em dezembro, ele já abre uma lista, uma campanha de doação para as vítimas do cólera. Então, mostrando solidariedade. Então, à vista dessas orientações de Allan Kardec, e mostrando a atualidade desses princípios, o que nós temos a dizer para os nossos dias? Nós temos que dizer que nós estamos vivendo uma pandemia das mais sérias e um problema gravíssimo no mundo todo, e que só se resolve com os critérios com base na ciência, fundamento científico de isolamento, incluindo o uso de máscara, e que nós temos que obedecer às autoridades da área da saúde, às autoridades sanitárias. Sabe por que eu estou dizendo isso? Para ficar muito claro que há políticos e há comerciantes que têm outros interesses e que não respeitam as orientações da área da saúde, as orientações sanitárias. Para nós espíritas, a preservação da vida física é indispensável. Nós somos espíritos reencarnados. Não há evolução, não há aprimoramento espiritual sem a vivência, sem o teste na vida corpórea. É por isso que André Luiz escreveu: o corpo é o primeiro e é o maior empréstimo que nós recebemos de Deus. Então, nós temos o compromisso de valorizar a nossa existência física para não sermos taxados de suicidas indiretos, como deixou claro André Luiz desde o livro Nosso Lar. Mas vejam bem, se há suicidas indiretos, provavelmente também pode existir o conceito de homicida indireto. É aquele que estimula a falta de cuidados sanitários, que impede, às vezes, os cuidados preventivos para o alastramento da saúde. Então, saúde é um bem público e de grande valor, inclusive, do ponto de vista espiritual. E essas bases nós encontramos nas obras de Allan Kardec. Então, nós fizemos, nessa oportunidade, para a Agenda Brasil Espírita, algumas considerações sobre a obra de Allan Kardec, para deixar claro a fundamentação da doutrina espírita, o exemplo, né, de Allan Kardec e o conteúdo de suas obras que deve nortear as ações no centro, no movimento espírita e nas nossas relações com o contexto social. Então, as obras de Allan Kardec estão, sim, perfeitamente atualizadas, adequadas e são muito úteis para a valorização da nossa vida pessoal, da nossa vida no contexto familiar, no contexto social, de uma forma geral, e como forma de levarmos a nossa contribuição para a melhoria, né, da própria sociedade. E é por isso que o Livro dos Espíritos trata das leis morais. O Evangelho segundo o Espiritismo deixa claro o papel do Consolador prometido por Jesus, mas detalha as bem-aventuranças. E é isso que o homem está precisando escutar hoje, através da mensagem espírita. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os misericordiosos. E é através da compreensão dessa mensagem de Jesus, à luz do Espiritismo, é que nós estaremos levando, sem dúvida nenhuma, a visão
espiritualista, mas com a certeza da imortalidade da alma, levando a grande contribuição que o Espiritismo deve e precisa trazer ao homem de nossos dias. A todos vocês, portanto, os nossos agradecimentos e a sugestão para que estudemos e divulguemos a obra de Kardec. E, aliás, em 1975, a USE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, aprovou uma campanha idealizada pelo publicitário Meri Seba, Comece pelo Começo. Parece redundância, mas não é. Começarmos pela base do Espiritismo, pelas 5 obras básicas do Espiritismo. Isso foi em 1975. No ano de 2014, quer dizer, muito tempo depois, quando nós estávamos ocupando a presidência da FEB, nós levamos um estudo e uma proposta que foi aprovado pelo Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira, em novembro de 2014, adotando a campanha Comece pelo Começo. Deixamos, pois, a nossa sugestão a todos vocês para valorizarmos e deixarmos que as obras de Allan Kardec sejam realmente valorizadas cada vez mais no centro e no movimento espírita. Boa noite e muito obrigado a todos. Muito obrigado, Sr. Perry, pelas ótimas e esclarecedoras palavras, por trazer a doutrina espírita assim, de forma tão acessível para a gente. Eu pediria para o senhor fazer a prece final. O senhor pode fazer? Posso, sim. Então, vamos lá. Procuremos agora buscar a comunhão de pensamentos, buscarmos, através da comunhão de pensamentos, através da sintonia com a espiritualidade superior, o contato com os nossos bons amigos espirituais, ligados a toda essa proposta que existe no Brasil de divulgação da mensagem espírita cristã, aos orientadores do Centro Espírita, que proporcionou essa transmissão, bem como a Agenda Brasil Espírita, e pedimos à espiritualidade que nos deem forças, nos deem coragem e lucidez, para que prossigamos nesse trabalho de disseminarmos os ensinos do Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo, de levarmos, através do nosso esforço, propostas de superação de dificuldades e de impasses, que possamos, em qualquer parte, lembrarmos que espírita deve ser o nome de nosso nome, como disse Emmanuel, mas lembrarmos também que, ao final de todas essas experiências, de todas essas jornadas, um dia a gente possa dizer, como escreveu o apóstolo Paulo: combati o bom combate, terminei a carreira, mas guardei a fé. Que esses exemplos e que a fé robustecida possa nos orientar e alimentar as nossas vidas. E que assim seja. Muito obrigado, Perry, pelas ótimas palavras. Passo a palavra ao Rebouças, Maria Lúcia. Rebouças, a gente não está te ouvindo. Bom, desculpa aí que eu, para não fazer barulho, acabei esquecendo de abrir o microfone. Quero agradecer ao Sr. César Perry pela linda palestra de hoje. Esperamos tê-lo outras vezes conosco, com palestras esclarecedoras de quem realmente conhece, viveu o movimento espírita, e a Agenda Espírita doravante vai seguir essas suas instruções. Vamos começar pelo começo de novo.
Boa noite, muito obrigado. Muito obrigada, viu? Dá vontade até de pegar lá agora e começar a ler agora 5 obras. Muito Sim. bom, viu? Estimulou muito a gente a pegar e ler, porque é uma maravilha. Quanto mais a gente lê, mais vê que tem que ler mais ainda, né? Com Então, uma certeza. maravilha. Com certeza. E aproveitando o gancho, a gente está na Agenda Espírita Brasil com um estudo do livro Céu e Inferno, feito pelo nosso colaborador, Leonardo Arruda, que a gente convida a Muito todos bom. a participarem. Muito obrigado, agradecemos a todos que nos assistiram. Muito obrigado, então. Obrigado, Sr. Tá, Perry. boa noite a todos, então. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Fique com Deus.